O Via Justiça de hoje fala sobre os perigos da internet para crianças e adolescentes. Em destaque, os aspectos criminais do violento jogo virtual Baleia Azul. Nossos convidados, a juíza Valéria Rodrigues, da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e o advogado Luiz Felipe Silva Freire, presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Nós fomos às ruas saber o que as pessoas acham que pode ser feito para garantir segurança de crianças e adolescentes na internet. No momento, infelizmente, eu acho que nenhuma atitude que seja tomada vai garantir essa segurança, porque qualquer coisa que seja feita vai haver uma mudança, não vai ser cumprida. Eu acho que não existe essa segurança. Os pais devem vigiar mais, devem colocar regras, horários, ficar mais de olho no que as crianças têm visto na internet. E acho que assim vai ser melhor. Os professores deveriam fazer uma campanha aí prevenindo as crianças, os jovens, e também os próprios aplicativos deveriam ter uma medida de segurança, porque com certeza eles devem estar cientes dessa situação, né? Travas de segurança que os pais possam colocar, e tem várias dicas hoje que a própria polícia está dando, pela própria internet. Então eu acredito que esse monitoramento tem que ser feito 24 horas. Eu já tive problema, entendeu, com o filho meu, e na época a solução que eu tive foi tomar dela o celular, entendeu? Foi o único jeito que eu encontrei no momento. Cyberbullying, cyberstalking, sexting, pedofilia, abordagens sobre drogas e agora o jogo da baleia azul levando à morte. A juventude corre riscos na internet. Pergunto à senhora sobre a fala popular. Como que a senhora comenta? Olha, eu acho que não é só a juventude, né? Todos nós que navegamos na internet corremos riscos, porque a internet não é segura. Eu falo assim num linguajar muito simples, eu falo que é uma terra de ninguém, porque não existe, seria uma mentira um profissional falar que existe uma segurança, total segurança. As redes, nós temos hoje redes anônimas, criptografadas, que nós não temos como controlar a invasão de sistemas, de hacker, e que não só abordam o jovem, nós também adultos somos vítimas da internet. Então, como essa segurança, igual aquela senhora falou, existe uma segurança? Não, existem cuidados que nós temos que ter, né, sabendo que estamos correndo esse risco. Então, eu acho que tudo começa pela educação de como usar a internet. O que é a internet? Agora, dizer que seu filho vai estar salvo da internet, de ser assediado ou não, isso eu acho que não tem como você coibir isso de uma invasão de sua rede. Porque eu acho que tudo parte da educação. Como utilizar a internet? Quais são os perigos que ela oferece aos seus filhos? Doutor Luiz, como que a OAB vê essa questão? Bom, a situação é muito mais complexa, como a doutora Valéria muito bem falou, ela é muito mais educacional. A Comissão de Direito Eletrônico, nós já estivemos em escolas explicando para as crianças e para os adolescentes os perigos. Muitas vezes com esses próprios aplicativos de troca de mensagens rápidas, onde a criança recebe uma foto de conteúdo sexual de criança e adolescente e compartilha aquela foto. Aquilo ali, ela mesma pode estar cometendo e está cometendo crime também, pelo simples fato de possuir a foto e de compartilhá-la novamente por esse aplicativo de mensagem instantânea. Então, o que a entrevistada Valéria falou ali, de criar regras e horários, é muito importante, e eu acrescentaria ainda esse monitoramento, porque existem ferramentas que permitem aos pais saber o que os filhos estão fazendo, bloquear conteúdo de conotação sexual, palavras. A pessoa não consegue escrever a palavra para fazer uma pesquisa num site de busca. Então é possível fazer esse monitoramento. É necessário um pouco mais de conhecimento, é necessário estudo, mas eu acho que o caminho é mesmo educacional, como a doutora Valéria muito bem falou. Doutora Valéria, como que é o jogo da baleia azul? Como, quando e onde surgiu? Olha, o jogo, né, Baleia Azul, segundo a própria mídia, dizem que surgiu na Rússia, mas eu acho que esses jogos que promovem, né, a autolesão,
a incitação ao suicídio, ele já existe há décadas, né? A gente tinha aquele do jogo da asfixia, tem o jogo do gelo com sal, quer dizer, cada ano eles dão um nome diferente a esse tipo de jogos violentos e criminosos. Agora está se chamando de baleia azul, mas eu acho que ele já existe há muitos anos. O que me preocupa não é onde esse jogo surgiu, é como esse jogo chega a esses adolescentes, como nós vamos trabalhar de forma preventiva. Porque depois que acontece, é muito difícil a gente achar uma solução. É o que nós vamos falar até sobre hoje, as nossas legislações. A legislação não é nacional, os provedores estão fora do Brasil. A investigação da polícia é uma coisa muito difícil. Não posso, eu acho assim, muito temeroso eu atribuir, por exemplo, todas essas mortes, eu acho que está muito temeroso falar que todas essas mortes que ultimamente têm ocorrido seja associada a esse jogo. Nós tivemos também aquele caso de Ouro Preto, famoso, né, da asfixia. Não foi da asfixia, também é um outro jogo. Então, eu acho que o que mais me preocupa não é o jogo do Baleia Azul. O que mais tem me preocupado hoje, que eu lido com a juventude o dia inteiro, não é assim, às vezes a criança ou adolescente, ele instala um joguinho inocente. Porque ele não sabe dessas maldades ou desses fatos que nós temos como autoridade conhecimento. E o que a pessoa que está por trás, conversando com ele, se passa por criança, tem um linguajar de criança. Não é que seu filho tenha algum problema ou está com um comportamento social inadequado. Até os pais perceberem que seu filho está sendo envolvido lá fora por criminosos, é complicado, já está um estágio avançado de relacionamento. E eles criam um grau de como é que vem? De cumplicidade, de dependência, que até o filho externar ou você perceber, eles já cometeram atos. Então, o que me orienta aos pais não é assim. Eu sei que nós temos hoje programas que controlam onde seus filhos navegam, mas não é por aí, porque ele vai baixar um jogo simples da idade dele. Só que esses jogos são invadidos por esses criminosos. Pelo que o senhor está falando aí, lobos agindo em pele de cordeiro, porque eles falam como criança, não é isso que o senhor disse? Aí você vai falar assim, então, igual um pai que eu achei radical, vou tirar o celular então da minha filha. Não, é questão de educação. A gente tem que se relacionar com a gente que a gente conhece, não é virtualmente com gente que a gente não conhece. Porque eu fiquei amiguinho de fulano pela internet. Peraí, não existe isso. É aí que a gente tem que trabalhar, é com a educação. Não se tira a internet do filho, se educa ele. Doutor Luiz Felipe, como que a OAB vê essa questão do jogo Baleia Azul? Tem a estatística de quantos já morreram? A estatística, eu fiz uma breve pesquisa e me parece que os números eles mudam de acordo com a investigação. Muitas vezes a investigação, tudo leva a crer que é do Baleia Azul, conclui-se que não é posteriormente, isso pode acontecer, mas até onde eu investiguei, existem um caso relatado em Pará de Minas, um caso em Vila Rica, no Mato Grosso do Sul, e um no Rio de Janeiro. Todos os três estão em investigação, a polícia está de posse dos telefones celulares, porque esse jogo ele é praticado, por exemplo, em grupos secretos, com senhas, dentro do Facebook, por exemplo. Então ali surgem as mensagens, ali se divulga o conteúdo, e os pais muitas vezes só ficam sabendo depois que ele já está na 4ª, 5ª ou no 10º desafio. São 50 desafios. São 50 desafios. Que o jovem, né, tem que praticar. O último seria, né, o suicídio. Exatamente. Mas são 50 desafios. E são desafios cada vez piores, né? Quem são essas pessoas? Quem estão por trás disso? Nós hoje, por que não se chega, né, aos autores? Por mais que existe agora uma corrente dizendo, né, que seriam aqueles que seriam robôs, né, que eles chamam de social bots, que seriam programas de computador que invadem o perfil do adolescente ou daquele jovem, porque eles escolhem os alvos deles não são aleatórios. Todo mundo que entra no Google, por exemplo, você faz uma pesquisa na internet sobre viagem, daqui a pouco começa a chegar propagandas de viagem para você. Então, você está sendo sempre rastreado na internet. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, em seguida a gente continua falando sobre isso. Voltamos em instantes.
ouvir a justiça e os perigos da internet para crianças e adolescentes. Participam do programa a juíza Valéria Rodrigues, da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e o advogado Luiz Felipe Silva Freire, presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB de Minas Gerais. Doutor Luiz Felipe, quais são os crimes que podem ser capitulados na prática do jogo Baleia Azul? O primeiro deles, mais comum, é o induzimento ou instigação ao suicídio, cujas penas são aí de, se o suicídio ele é realizado, pode chegar a 3 a 6 anos e dobrado em caso de menor. E se o suicídio não é consumado, as penas chegam de 1 a 3 anos. Existem outros crimes também, por exemplo, ameaça. Faça esse desafio sob pena dos seus parentes sofrerem determinadas sanções. Por exemplo, associação criminosa, caso não sejam 3 ou mais criminosos que estejam praticando esse tipo, fazendo a gestão desse tipo de jogo. Crimes como lesão corporal ou mesmo homicídio qualificado podem ser caracterizados. Doutora Valéria, como explicar a adesão ao jogo por parte de jovens? Por que isso vem ganhando força? Olha, o jovem, se a fase da idade que ele está, é a fase, né, de... Não rotular, eu acho assim muito perigoso você rotular o jovem que entra para esse tipo de jogo como uma pessoa deprimida ou que queira praticar suicídio. Não, você vê o caso, por exemplo, desse jovem de 19 anos aqui de Minas, de Pará de Minas. Ele tinha uma vida normal, era uma pessoa casada, ele tinha filhos, ele não tinha um perfil de depressão, ou um jovem, né, antissocial. Não, porque o jogo, ele se inicia com desafios que faz parte do contexto do jovem. Vamos andar no parapeito de uma janela, vamos pular de paraquedas. Isso está dentro da fase do jovem, da adrenalina, de ter grandes emoções. Né? Eu acho que o desafio final, que é drástico, né? Que é a determinação do suicídio. Mas antes, o início da brincadeira, a gente fala, tatuar uma baleia no braço. Quantos jovens hoje têm tatuagem? A tatuagem não é uma autolesão, mesmo que seja, realmente tem que ter um tatuador, mas é no seu corpo, né? E você está permitindo. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho assim, a gente não pode rotular esse jovem que entra num jogo desse no início. Depois, aqueles que vão percebendo a gravidade saem. Tem outros que são mais fracos. É aí que a pessoa que está administrando esse jogo vai vendo o perfil desse adolescente, se ele vai à frente ou não nesses desafios. É verdade. Mas não vamos rotular que esse adolescente que está praticando esses jogos, esses desafios, ele é um adolescente que está com algum problema comportamental, que não. Mas chega um ponto, né, doutor Sim, Luiz porque ele tem que ter uma percepção. Delicado, né? Ele tem que perceber que E por que ele não percebe? Chega um momento que fica um caminho sem volta, né? Um caminho sem volta. A pessoa aí já está dentro num da personalidade dele, eu acho. De ele não ter como interromper, mas isso ele já está dominado. Tem pessoas que são mais fáceis de ser, como é que eu vou falar? Arregimentados, né? Não seria esse o termo. Né? Mas como os pais podem reconhecer se o filho está envolvido em jogos como esse da Baleia Azul ou está exposto a conteúdos violentos e inadequados? Nós conversamos com a psicóloga Michele Halil e ela tem algumas dicas. Os pais só vão conseguir observar a diferença entre os filhos se eles conhecerem o comportamento dos filhos para esse consumo. Mas eles podem identificar, por exemplo, o horário de consumo, se eles se sentem amedrontados ou preocupados com alguma questão que possa estar, né, os expondo, se eles andam muito, principalmente em relação a esse jogo da Baleia Azul, que um dos desafios é se automutilar, então se eles estão sempre com blusa de manga comprida, evitando se expor, né, mesmo em situações de calor, e algumas postagens específicas sobre o jogo nas redes sociais, né? Tipo, eu sou uma baleia, eu faço parte do jogo, e alguns comentários, tanto em relação ao jogo, quanto em relação, tem umas frases dessa nova série que está sendo disseminada no Netflix, que também podem ser um indicativo, porque os adolescentes que estão envolvidos ou que estão pensando, muitos postam com outra intenção, mas os que estão sofrendo psiquicamente, estão envolvidos, eles estão agora postando algumas frases soltas referentes a essa série ou ao jogo. A série do Netflix que a psicóloga menciona se chama 13 Reasons Why.
Em português, Os 13 Porquês, e mostra jovens questionando os papéis da família, amigos e escola, além de bullying e abusos sexuais. Pergunto ao senhor, Dr. Luiz Felipe, esse jogo Baleia Azul, ele estimula a automutilação, a prática de crimes e, por final, o suicídio dos participantes. Por que esse estímulo é aceito pelos jovens? A doutora Ana Valéria falou, no começo, aquela emulação, né, do jovem, da aventura e tal, mas do desafio, mas chega o ponto, a automutilação, prática de crimes. Na minha opinião, isso aí está mais dentro do contexto dele se inserir dentro de determinados grupos, dentro de colégios, dentro daquele grupo que é o grupo do skate, que é o grupo dos estudantes, que é o grupo, enfim, o grupo que ele quer se inserir, ele passa a adotar esses desafios porque o grupo está participando. Para poder pertencer. Para pertencer ao grupo. Faz só para poder pertencer. Exatamente. Muitas vezes o adolescente entra como se fosse, a gente vê aí adolescente fumando, é para pertencer ao grupo. O cigarro é uma coisa ruim, todos nós sabemos que a fumaça, ela tem um cheiro ruim, ela é desagradável, mas por que as pessoas começam a fumar na adolescência? É justo por isso, para pertencer a algum grupo. Mas há relatos de jovens que disseram ter vontade de sair e não conseguem, porque são pressionados. Como que isso acontece? Os relatos que a gente tem acompanhado pela mídia é que esses jovens alegam que são ameaçados por esses como chamam, os gestores, né, desse jogo, que eles ameaçam a família, ameaçam de ir na escola. Bom, como eu vou explicar para os pais? Primeiro eu vou explicar para os próprios adolescentes. Essas ameaças são falsas, elas não se preocupe que elas não serão executadas, até porque quem está te ameaçando, ele não pode aparecer, ele não vai se tornar uma pessoa visível. Eu comparo muito essas ameaças ao que comumente ocorre no Brasil do falso sequestro feito pelos presidiários nos presídios, né, que ligam para a gente dizendo que parentes nossos, muitas pessoas acreditam, são mais suscetíveis, né, acreditam e efetuam o depósito. O que eu oriento esses adolescentes que queiram sair desses jogos, que essas ameaças não são verdadeiras e que eles procurem primeiro os pais e as autoridades, né? A Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Os perigos da internet para a juventude, os cybercrimes que afetam crianças e adolescentes. Participando do Via Justiça de hoje, a juíza Valéria Rodrigues, da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e o advogado Luiz Felipe Silva Freire, presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB de Minas Gerais. Doutor Luiz Felipe, o que vem a ser o cyberstalking? O cyberstalking é aquela perseguição feita no ambiente virtual. É o bullying virtual, né? É aquela tentativa de intimidar, aquela tentativa de enfraquecer, aquela tentativa de difamar um adolescente, uma criança que está ali naquele ambiente virtual. O que é o sexting? Quais são os riscos da chamada vingança erótica? O sexting já é aquela troca de nudes, aquela troca de fotografias e vídeos de conteúdo sexual que as próprias crianças e adolescentes gravam, trocam com o namorado, com a pessoa que está tendo um relacionamento, e com o término desse relacionamento, esse conteúdo vem a ser revelado. O importante disso aí, principalmente nesse caso do sexting, é não gravar o vídeo. Mas se o vídeo foi gravado, é importante proteger esse vídeo, não enviar ele para um celular, porque o envio dele de um celular para outro celular permite essa propagação. Eu tenho um caso que eu defendo, que inclusive o conteúdo foi apagado, sem participação alguma do menino, e ao mandar o computador para a manutenção, esse conteúdo foi recuperado pela loja, que fazia o conserto do computador, e dali se espalhou. A senhora tem muitos casos desse tipo lá na Vara Infracional, doutora Valéria? Olha, é corriqueiro, principalmente adolescentes que começam o início do namoro, com 12, 13 anos de idade. As meninas, principalmente, mandam as fotos de nudes para o namorado. E eles
em razão da imaturidade, porque tem muita imaturidade, não é só a má fé. Lógico que eles sabem o que estão fazendo. Eles divulgam isso com os coleguinhas. E eu quero aproveitar e fazer uma advertência aos adolescentes, porque eles acham que, mas não fui eu que divulguei, eu recebi e só repassei. O estatuto, ele criminaliza qualquer adolescente que repasse a foto. Não interessa se ele foi o segundo, o terceiro que recebeu a foto e repassou. Ele vai ser responsabilizado pelo estatuto, ele vai receber medida socioeducativa por esse ato que ele praticou. Então, só fazendo um parênteses aí, no caso do Baleia Azul, lembrando aqui, se que ameaçar for menor, também corre o risco. Se ele tiver a partir dos 12 anos... Se ele for um dos autores. Dos autores, ele vai responder, sim, vai receber uma sanção pelos atos que ele praticou, como coautor. Então, a gente tem que pensar nisso, dizer assim, eu não tive, minha intenção não foi essa, foi sem querer. Não existe na vida sem querer. Quando a gente não tem a intenção, a gente responde pelo menos pela culpa do que a gente fez. Então, a gente tem que ter muito cuidado de expor o colega, seja através de fotografias sexuais, seja através de chamar o coleguinha, de fazer bullying através de WhatsApp, porque hoje isso ocorre muito nas escolas. Então, não basta a educação da família, a escola também é corresponsável por essa educação. Exatamente. Tá? A escola não está afastada disso. Eu acho que a escola ela tem uma grande responsabilidade na educação da internet com esses adolescentes. E aí, Carla, entra a situação de, uma vez divulgado um vídeo, divulgada uma foto de conteúdo explícito, a necessidade de procurar um auxílio especialista nisso o mais rápido possível. Ou fazer um boletim de ocorrência, procurar a delegacia de polícia, ou procurar um profissional, um advogado especialista na área. Para quê? Para adotar as medidas para retirar aquele conteúdo do ar. Quanto mais rápido o conteúdo do ar for retirado, menor é a potencialidade de dano. Porque quanto mais tempo aquelas fotos e aqueles vídeos ficarem na internet, mais ela vai se espalhando e mais dificulta o trabalho depois de ser retirada do ar. Isso arrebenta psicologicamente com Eu acho que é um dano muito grande. Eu vejo todos os dias lá as vítimas, né? Somente as meninas que são vítimas dessa exposição. São sequelas que às vezes tem que levar para tratamento com profissionais. Verdade. Porque é uma exposição pública muito grande numa escola. E que isso vai se propagar durante anos, isso não é apagado assim. E tudo se resume, eu acho, eu não estou querendo atribuir responsabilidades a ninguém, mas é o que eu estou falando, é a educação. Eu, por exemplo, minhas filhas, nunca proibi nada, a gente educa. Olha, em rede social a palavra já fala social. Então, você não tem que publicar foto sua na praia de biquíni, porque você corre o risco daquela sua foto, por mais ingênua que seja, um pedófilo pegar uma foto daquela e ir para uma zona que a gente chama de Deep Web, que é onde a gente não consegue rastrear ninguém, e entrar isso para uma criminalidade. Deep Web é mais profundo, que a gente chama aquela rede profunda que não rastreia. É anônima, criptografada. Marquei o IP, fala que é do Brasil, mas ele estava indo lá para Nova Zelândia, vai para o Japão, e para depois chegar aqui. E a doutora Valéria muito bem falou, porque muitas vezes as fotos, a criança está postando uma foto num domingo na praia e está no contexto de achar que é devida à foto, mas ela tem que lembrar que na segunda-feira ela vai estar no colégio e aquela foto vai estar no ar ainda. A gente está chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais. Quais são as formas de se proteger dos cybercrimes? Doutora Valéria. Olha, eu acho que a forma de nós nos protegermos, não existe uma fórmula 100% segura, tá? Nós estamos sempre correndo risco. Basta estar vivo para a gente estar correndo risco. Agora, é falar com nossos filhos, sabe? Eu acho que por mais que hoje eles tenham essa inteligência virtual de navegar na internet, eles ainda precisam ter um suporte dentro de casa, de conversa, de diálogo, de prevenção. A gente agir depois, que eu falo que é a repressão, ou seja, a repressão é quando a gente age depois que acontece. Eu acho que é muito mais dificultoso e trabalhoso. A gente tem que começar com a prevenção. O Brasil não trabalha com a prevenção, só depois que acontece. Eu acho que a prevenção é realmente um dos passos principais. E eu acrescentaria também a possibilidade de você receber um conteúdo que você não tem certeza da legalidade, não compartilhe. Foi vítima de um crime como esse,
procure imediatamente um profissional, uma autoridade competente, procure seus pais para falar, procure se orientar, receber palestras, prestar atenção em aulas sobre esse tipo de conteúdo para você saber o que está acontecendo na rede e saber usar os recursos de privacidade. Muito obrigado ao senhor e à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Nosso e-mail, viajustiça@magis.com.br. E até o nosso próximo encontro.